Oi pessoal, bem-vindo à nossa aula de hoje, eu sou o professor Adriano. E eu sou a professora Thalita. E a gente vai falar um pouquinho hoje como utilizar as redes sociais como parte da comunicação integrada da sua empresa. Vamos começar falando um pouquinho do case, né? A gente teve, há 2 anos atrás, uma batalha chamada Batalha dos Milkshakes, em que o McDonald's, para fazer o lançamento do milkshake de ovo maltine, quando a gente fala em milkshake de ovo maltine, Thalita, o que a gente lembra? Bob's. Então, o McDonald's falou um pouquinho, fez um lançamento que finalmente estaria lançando o milkshake de ovo maltine. Não demorou muito para o Bob's também dar a sua resposta. Diante desse cenário, o que o Bob's faz? Bob's, ele elenca como divulgação, né, já de imediato no copo, que é oferecido ao cliente, o nome original do Bob's. E, de quebra, já enfatiza o seguinte, que todos os outros que não têm essa configuração original do Bob's, já de imediato é um milk fake. Então, original somente do Bob's, né? Outras empresas também acabaram pegando carona nessa onda aí dos milkshakes, como é o caso dos girafas. Aqui a gente tem um GIF em que a girafinha, o mascote do girafa, né, tá falando aqui de boa assistindo a treta com os vários sabores de milkshake. Então, enfatizando aí também, não briguem que aqui eu tenho todos os sabores disponíveis, né? Enquanto as outras empresas estavam nessa disputa acirrada, girafas preferiu o seguinte: venham para a nossa marca, porque aqui tem uma diversidade de sabores. Outras empresas também entraram na onda, como é o caso de uma empresa que estava chegando aqui na época, a Wind Brasil, né, com sabores diferenciados de milkshake. Então, milkshake de vários sabores, saia do comum, experimente na Wind sabores que só a gente tem. Que tal o milkshake de banana, chocolate, goiaba, doce de leite com pozinho de churros? Então, vários sabores aí diferenciados. Até quem não tinha nada a ver com milkshake também entrou na onda, como foi o caso da Valita, né? Da marca Philips. Isso, o que a Philips vem falar? Que chega de briga com os liquidificadores Philips, Valita, você faz seus milkshakes favoritos em casa. Então, enquanto essas empresas estavam brigando entre si, a empresa de eletrodoméstico vem mostrar para o cliente que a utilização do liquidificador propiciava vários milkshakes, né? De formatos e também de sabores diferenciados. Aí, só um exemplo para a gente entender um pouquinho como a comunicação nas redes sociais é importante, esse conteúdo viralizou, então foi um grande lançamento do McDonald's, com certeza várias pessoas foram lá experimentar devido a essa publicidade, né, que ganhou essa viralização nas redes sociais. E, voltando aqui para o nosso assunto principal, só lembrando que a gente tem que colocar nossas redes sociais da sua empresa, da empresa que você trabalha, como parte de um conjunto de comunicação, né? Que une a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, os vários setores como jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas. E dentro desse planejamento estratégico, as redes sociais não podem e não devem ficar de fora. De acordo com Raquel Recoeiro, rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexados e modificados a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos. Diante disso, nós temos 3 exemplos. Centralizado, onde tem um núcleo e parte desse núcleo vários polos. A descentralizada, onde não existe uma presença de um núcleo específico, e sim uma interação entre vários núcleos. E a distribuída, onde é um complexo de núcleos interligados entre si. E isso quer dizer, então, o que a Raquel quer dizer basicamente, né? Que as redes sociais, elas são um reflexo das redes sociais também que existem no mundo online, no mundo offline. Então, as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, eles conversam também com o mundo real, e essas relações que existem no mundo real são transportadas para o mundo online. Então, não existe não são universos separados, são universos que se conversam, que se interagem. Então, é isso que Raquel Recoeiro quer dizer. Continuando nessa linha, né, a gente vê também que existe a questão das mídias, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de mídias massivas, né, que são as mídias tradicionais, digamos assim, que é o caso do jornal, da TV e do rádio, né, Thalita? Isso mesmo. E diante dessas mídias massivas, a presença do emissor e a presença dos consumidores, não existe uma interatividade, né? Uma interatividade. Não existe um retorno por parte do próprio meio que foi emitido uma vez para o emissor.
Isso, as mídias massivas têm essa característica, né? A gente tem um emissor e esse emissor conversa com os receptores, os consumidores em geral. E a pessoa não consegue responder por esse mesmo canal. Então, por exemplo, alguém que está assistindo televisão, ele não consegue conversar com a televisão utilizando a própria TV, né? Isso mesmo. Ele vai conseguir através de um outro canal, um telefone, um e-mail, a internet ou até mesmo as próprias redes sociais. Isso é as mídias tradicionais, né? Esse cenário ele se modifica um pouquinho com as mídias sociais. A mídia social ela permite essa interatividade, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos de mídias sociais, alguns exemplos inclusive que nem existe mais, como é o caso do Orkut, né? Facebook, mas aqui a gente YouTube. percebe nessa segunda ilustração que a gente tem esse canal, né? Esse fluxo de comunicação muito mais distribuído. Agora a gente tem aqui uma linha do tempo referente às redes sociais. E, de imediato, no ano de 1995, surge a internet no país, né, no Brasil. Antes a gente já tinha internet, né, desde 89 a internet já estava disponibilizada, mas era mais voltada para as universidades, centros de pesquisa. A internet comercial, disponibilizada para todo mundo a partir de 95, mas aí ela só iria se popularizar a partir dos anos 2000, e depois é que iria surgir o fenômeno chamado redes sociais, né, como a gente vai ver aqui em diante aqui na nossa linha do tempo. E aí, em 2004, teve a criação do Facebook, né, nos Estados Unidos. Isso, o Facebook, né, que foi a primeira rede social aí aberta, né, popular, que foi criada pelo Mark Zuckerberg. No Brasil, ela demorou a aparecer aqui, se popularizar a partir dos anos 2010, 2011, 2012, é que o Facebook foi se popularizar aqui no país. E outra rede também divulgada e propiciada até nos dias de hoje foi o Twitter, que foi criado em 2006. O Twitter também, ele foi criado nos Estados Unidos, né? Chegou aqui no Brasil, depois foi se popularizar com o passar dos tempos, e hoje, apesar de ser uma rede um pouquinho esquecida, mas ainda é uma importante rede social, com bastante usuários e bastante formadores de opinião lá presentes. Já a outra rede também bem conhecida e amplamente utilizada nos dias de hoje é o Instagram, e surge em 2010. O Instagram já vai entrando aí na onda mobile, né? Que é aquela onda de a gente agora ter acesso às redes sociais pelo celular, pelos smartphones, tablets. O Instagram também começou tímido lá nos Estados Unidos, foi criado inclusive por brasileiros, né? Começou tímido, depois foi crescendo à medida que os smartphones, os celulares ficavam mais baratos, mais acessíveis, e hoje em dia é considerada a principal rede social hoje existente, né, em que as empresas trabalham bastante e bastante utilizada no nosso dia a dia, até por estar ali na nossa mão no celular, acessível a qualquer momento. Então, depois de a gente ter visto um pouquinho da teoria, né, sobre as redes sociais, com Raquel Recoeiro, outros autores, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão de conteúdo, né? Como são os conteúdos das redes sociais. Existem várias divisões, mas a gente vai focar hoje em duas divisões básicas, né? A gente tem a parte de conteúdo orgânico e conteúdo publicitário. Conteúdo orgânico é aquele conteúdo que surge do dia a dia da empresa, são os eventos, a cobertura, aquele conteúdo que você passa uma mensagem, não necessariamente uma mensagem publicitária, né? Então aquela publicidade que pode até existir, mas não é revelada. E o conteúdo publicitário é aquele conteúdo mesmo de propaganda, né? Então você está divulgando o produto, falando o preço, o valor, e você claramente percebe que aquilo é uma propaganda. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai ver agora um vídeo que é um conteúdo híbrido, né? Tem as duas coisas. Ao mesmo tempo que é um conteúdo orgânico, aproveitando um determinado momento do que está acontecendo no mundo real, no mundo offline, também se vende, né? Porque a gente também não pode deixar de se vender a todo momento. Bom, o vídeo é da empresa Burger King e traz dois contextos, né, dentro do mesmo cenário, que é a divulgação da sua marca e, em contrapartida, a situação que a sociedade estava vivendo no momento, que era o período da campanha eleitoral. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho dois políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Para, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola E maionese. Tá muito ruim.
Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Quando a gente fala em redes sociais também, né, a palavra de ordem, a regra do jogo é fazer também um planejamento. Assim como qualquer outra ação, você também precisa fazer um planejamento também voltado para as suas redes sociais. Aqui falando um pouquinho de questão de planejamento, né, a gente tem 3 níveis de planejamento, é um estratégico, são os objetivos que você tem que pensar a longo prazo, o seu posicionamento, o que você é como rede social. O planejamento tático, né, que são as formas, os métodos, o que você vai fazer, a divisão das ações, das tarefas. Esse é o planejamento tático. E o operacional é como eu vou fazer, que ferramentas eu vou utilizar, em quais períodos, né? Então, esse é mais ou menos um esboço do que seja esse planejamento, mas você não precisa também, dependendo da campanha, da ação, fazer uma coisa tão elaborada assim. Eu vou mostrar agora para vocês uma forma bem simples de você fazer um planejamento, né, que são as regras de comunicação. Aqui eu apresento um caso específico, que é o TEDx, né, um evento que eu realizei ano passado, 2018. O TEDx é um evento que é licenciado por uma empresa americana, então existe todo um padrão, toda uma forma de se fazer. E eu fui observar todas essas formas, estudei, e com isso eu elaborei uma régua de comunicação. Uma régua de comunicação nada mais é do que um cronograma, um planejamento do que você vai publicar. Aqui eu mostro para vocês um exemplo, né? Então eu dividi o evento em si em 4 momentos, né? Apresentação, divulgação, cobertura, pós-eventos. Coloquei aqui um cronograma de datas, o que eu iria postar em cada data nas redes sociais. Aqui eu tenho um conteúdo, que seria esse conteúdo específico. E aqui a informação do que eu iria trabalhar na mensagem, né? Então aqui, por exemplo, tem aqui na parte rapidinho, a parte de apresentação, eu coloquei numa sexta-feira, né? Eu venho aí e aqui informações da data do evento que vamos realizar. Então tinha uma arte com essas informações todas. E aqui onde é que eu iria postar, né? Seria uma peça no formato de Square, né? Que vai para o feed. E uma peça em formato de stories, e isso seria publicado no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então isso aqui é uma forma bem simples de você fazer um planejamento, né? Você coloca aqui uma divisão, você coloca as datas, o que você vai fazer nessas datas, e aqui você pode colocar mais detalhes também na descrição do que seria essa ação específica e os canais que você vai utilizar. Então uma forma bem simples de você fazer uma divulgação, né? Sem pensar muito, um evento seguinte, sem grandes investimentos, e que você consegue fazer um controle bem bom da sua campanha, do que você está querendo divulgar. Foi. Você que aprendeu a disciplina de comunicação integrada, agora nós vamos fazer uma atividade avaliativa, não é mesmo, Adriana? É isso mesmo. Você viu um pouquinho sobre regra de comunicação, de como fazer planejamento estratégico. Agora é a sua vez de exercitar. Você vai pegar algum evento, alguma campanha, alguma coisa da empresa que você trabalha. Se você não trabalhar em uma empresa, pode ser também uma empresa fictícia. Enfim, você vai pensar nisso, de como fazer essa comunicação nas redes sociais. Vai criar ali uma régua de comunicação, né, colocando os prazos, o que vai ser, as mensagens, as datas, um cronograma inteiro da régua de comunicação, e vai mandar pra gente, valendo nota, pra gente entender um pouquinho como você está utilizando aí as redes sociais, como você imagina as redes sociais como parte dessa comunicação integrada. Desejamos um bom trabalho para vocês e caprichem na atividade avaliativa. A gente vai colocar o link também, qualquer dúvida, né, lá explicando direitinho o trabalho, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente. Então é isso, pessoal, boa sorte, obrigado. Boa sorte!